por algumas etapas em acordos já ditos como feitos, e as coisas foram caminhando, né, de sempre ter alguma coisa a mais, sempre ter um empecilho a mais, sempre ter um pedido a mais, seja financeiro, seja disso, até que no sábado a gente fez um acordo final, né, uma reunião, e ficou aguardando uma reunião de junta diretiva, e a gente, depois de idas e vindas de propostas, a gente colocou um prazo final nisso, porque tem que se encerrar isso, né? Paralelamente, a gente tentando avançar em outros jogadores, no caso até o Fabrício, porque a gente precisava ter uma definição final disso, né? E a gente acertou com o Fabrício. O Valentim, ele poderia vir como um bônus, né? Agora, o torcedor tem que entender também que aqui, se tem uma coisa que o Cruzeiro, a torcida do Cruzeiro sabe, é que precisa ter responsabilidade. A verdade é que o Cruzeiro hoje já ultrapassou os seus limites das próprias pernas para caminhar. A verdade é que o que está acontecendo é que Pedro Lourenço e a família que estão fazendo os aportes. O Cruzeiro não tem essa condição. Então, a gente tem que entender os limites para a gente fazer a coisa com muita responsabilidade. O Cruzeiro chegou no seu limite, ultrapassou o seu limite, a realidade é essa, algumas vezes para tentar trazer o Valentim. Só que toda hora uma coisa a mais, até foi pedido, até vi algumas notícias que o velho voltou atrás, não tem nada disso, voltou atrás de nada. O que fez mais pedidos que a gente não consegue, e aí a gente não basta, né? Porque também não adianta. E a gente deixa isso para o futuro, a gente não sabe o futuro, o que a gente sabe é que a gente está absolutamente feliz com o que a gente tem aqui hoje. Com a chegada do Fabrício, nós estamos completos de elenco. Óbvio que clube de futebol grande como o Cruzeiro sempre está aberto às oportunidades. Acabei de citar, o Jonathan foi uma dessas, há 4, 5 meses atrás. Mas no momento que a gente fez foi de maneira organizada, no nosso limite, chegar e tentar para ter algo a mais, um bônus a mais, que não foi possível. E a gente respeita, segue a vida. Eu quero deixar claro para a torcida que não teve essa história aí, que voltou e não nada disso. Que teve um desejo, parece, do jogador de vir, a gente conversou, eu conversei com o jogador também, com o empresário dele, o Diniz conversou, ele ficou encantado com tudo que ele escutou, só que não foi possível, a gente chegou no nosso limite, e chega a hora do limite, não adianta ficar postergando, até porque o limite financeiro do Cruzeiro já foi ultrapassado e a gente entendeu que não é o momento de dar esse passo a mais, agora é o momento de fazer esse time funcionar, o Cruzeiro trabalhar muito bem esse time. Com isso, com certeza, as coisas caminhando bem, vão ter mais sócios torcedores, vão ter receitas no estádio, vão ter possibilidades de quem sabe, no futuro, a gente conseguir algumas receitas de venda de atletas. Isso tudo para aí sim a gente alavancar a receita e o Cruzeiro poder fazer investimentos de 1, 2, 3, 4, que não é o momento atual. O momento atual é da gente ter responsabilidade de fazer bem assertivo, que é o que nós fizemos com todos os jogadores que nós fizemos agora. Dizendo, claro, o Cruzeiro fez 9 contratações, dessas 9, o Fabrício, um investimento alto, o Christian, né, que teve um investimento também um pouco mais alongado, um menor, e os outros jogadores, claro, tem salários, tem luvas, mas os outros jogadores vieram sem essa... Então, o Cruzeiro foi muito criativo para trazer jogadores e colocar aqui dentro, tendo a responsabilidade de todas as obrigações que a SAF do Cruzeiro tem, com pagamento de dívida, enfim, com tudo que tem que ser feito da maneira correta. Ô Alexandre, até insistindo aí nessa questão do Valentim, pela operação que estava fechada no sábado, o Cruzeiro iria contratar 2 zagueiros, né? E iria fazer esse bônus, como você disse, do Valentim. Mudou muito realmente essa questão e mesmo com o pedido do jogador, o Vélez, ele não cedeu naquela proposta que tinha sido acordada lá no sábado, quando teve inclusive a palavra do presidente do Vélez? No sábado a gente fechou e mandou o documento. Documento esse que ontem parece que foi respondido pelo empresário, dizendo algumas coisas, pagamento à vista, enfim, porque, ou senão tem que esperar para arrumar uma instituição financeira, ou seja, ainda com algumas coisas a gente encerrou o assunto. Eu acho que agora o torcedor tem que valorizar o que foi feito e não se sentir que teve alguma perda, porque não teve perda nenhuma. Inclusive precisava de um zagueiro, e na nossa opinião a gente contratou um dos principais zagueiros do futebol brasileiro, né? Para muitos talvez o melhor atuando no Brasil, é uma cria nossa, aliás fez um esforço hercúleo, isso nós temos que valorizar, né? O Fabrício fez um esforço
do tamanho do mundo. Há muito tempo eu não vejo um jogador querendo tanto vir para um projeto onde eu estava, como o Fabrício fez. Né? Todos querem vir, mas ele fez uma força-tarefa dele mesmo muito forte para vir. Então, acho que a gente tem que esquecer essa etapa e partir para outras. A gente tem que valorizar quem está aqui, valorizar, no caso específico da nossa defesa, o Jonathan, o João Marcelo, o Bidjalba, o Fábio. São 4 zagueiros. Né? Temos um menino espontâneo na copinha, daqui a pouco pode estar aqui conosco. E a gente vai estar sempre aberto a oportunidades, que seja o próprio Valentim ou outro, quem sabe, no futuro. Mas, nesse momento, o assunto está encerrado. Não tem mais que ficar pensando nisso e nem pensar que isso como uma espécie de frustração. Nós temos que valorizar o que foi feito e que talvez há 4, 5 meses atrás ninguém esperava que pudesse ser feito, que foi feito, por exemplo, pela própria torcida na apresentação de alguns jogadores do Mineirão, como foi uma coisa maravilhosa, com mais de 40 mil pessoas. Alexandre, Pedro, bom dia. Vocês falaram que tiveram que ultrapassar os limites financeiros, né, para trazer esses reforços, para elevar o nível do elenco do Cruzeiro, que vocês estão tentando trabalhar isso desde o meio do ano, né, quando vocês assumiram. Até quando vai precisar desses aportes? Até quando o Cruzeiro vai depender dos aportes da família Lourenço antes de conseguir voltar a caminhar com as próprias pernas, eu digo assim, financeiramente? Isso vai depender muito do que a gente almeja, né, durante o ano, né? Então a gente já tem alguns aportes já pré-estabelecidos, pré-programados já, que a gente entende, e a gente quer trazer o Cruzeiro, ser o Cruzeiro autossustentável o mais rápido possível. Só que isso a gente não consegue fazer de um dia para a noite, nós temos compromissos a pagar, temos RJ a ser paga, temos reformas a serem feitas na Toca, que já estão sendo feitas, estamos fazendo um investimento muito grande na nossa infraestrutura, na Toca da Raposa 2, em fisioterapia, reformando toda a nossa hotelaria, cozinha, para trazer o Cruzeiro num alto nível de excelência, não somente em jogadores, mas também em equipamentos, em infraestrutura, trazer as melhores condições para eles, e num futuro que a gente espera breve, o Cruzeiro se tornar um autossustentável, mas enquanto não se tornar, a gente já tem alguns aportes já pré-programados, que a gente já fez um estudo até meses atrás, do que a gente precisaria, do que a gente entende que é necessário, e os aportes vão continuar sendo feitos na medida que a gente achar necessário. Mas hoje a programação é mais... Não, a gente não fala em valores, né? A gente fala só em alguns momentos, se a gente precisar, a gente tem esses aportes já pré-programados. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Pedro. Bom dia. Alexandre até citou que o Fernando chegou a ligar para o Valentim. Queria que vocês falassem um pouco qual foi o papel do Fernando nessa janela, se ele participou das outras negociações, qual foi a importância do treinador aí durante essas conversas, não só da negociação das que se concretizaram. Obrigado, Alexandre. O Fernando é um pilar, né? Técnico, né? É óbvio que a gente consulta ele em tudo. A decisão cabe ao clube, tem que ser assim, né? Até para ter os limites financeiros, os limites da instituição. Olha, esse jogador, por algum motivo, não dá, enfim. Mas o Fernando participou ativamente. A gente conversou diversas vezes, em todos os sentidos. Sempre que necessário, pedia a ele para conversar com um atleta em questão, até pela particularidade que é o estilo de jogo dele, né? Porque, acima de tudo, tem que encaixar com eles. Né? Então, foi fundamental nessas escolhas, e acho que está muito bem atendido. Acho que o Cruzeiro conseguiu novamente cumprir, encerrar as lacunas que tinha necessidades e algumas características de atletas que a gente necessitava, e a gente conseguiu fazer isso nesse momento. Agora, trabalho do dia a dia para fazer isso dar certo, né? Tem que dar certo. Bom, uma pergunta para o vice-presidente, também para o CEO. O Palmeiras fatura 1 bilhão e 200 por ano, é superavitário. O Flamengo fatura 1 bilhão e 600 por ano, também é superavitário. O Cruzeiro fatura 350 milhões. E o Cruzeiro está montando um time, né, com os recursos da família Lourenço, à altura de Flamengo e Palmeiras, sendo que essas duas equipes vêm ganhando tudo no brasileiro, no futebol brasileiro há 8 anos. Mas o Cruzeiro, com as contratações que fez, com jogadores vencedores, tarimbados, experientes, né, o Cruzeiro virou notícia mundial. Vocês dois entendem que hoje, Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, apesar dessa distância financeira, são as equipes a serem batidas no futebol brasileiro nessa temporada? Posso antecipar que não. O Cruzeiro ainda tem
um chão Caminho. muito grande, uma estrada muito grande a percorrer para ter um time competitivo, né? Eu acho que quando se mexe muito, muda muito, você precisa de um tempo para as coisas começarem a fluir, né? Eu acho que nós estamos elevando